Epístola de Tiago, capítulo 1. Dessa vez eu não farei a leitura no início, eu vou lendo e vamos juntos meditando no texto das Escrituras. Tiago 1, a base da meditação serão os versículos 1 a 18. Epístola de Tiago no final do Novo Testamento. Depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor já tem falado conosco, aqui na tua casa, na igreja, através das orações, das leituras, dos cânticos, dos hinos, do hino. Te louvamos por isso e queremos te pedir que continues a ser generoso, através do teu Espírito, ilumina a nossa mente, para compreender a Tua Palavra, ilumina o nosso coração, para abrigarmos no mais profundo do nosso ser aquilo que vamos aprender e ajuda-nos a sairmos daqui com disposição renovada de ter comunhão contigo. Apesar de mim, ó Deus, apesar da minha fraqueza, Tu fales conosco, de modo que a Tua Palavra seja pregada de modo verdadeiro. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tiago 1, primeiro versículo já nos aponta quem é o autor desta carta. O versículo diz assim, vá acompanhando, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A Bíblia, ela fala de outros Tiagos, além do autor desta carta. Os principais são do próprio colégio apostólico, os 12 apóstolos que seguiram Jesus. Entre eles havia um Tiago, filho de Alfeu, pouco se conhece acerca dele, e um outro Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. Esse se conhece mais. Porém, logo no início da expansão do cristianismo, lá em Atos 12, narra a morte de Tiago, irmão de João. Herodes manda matá-lo. Então, o Tiago, que escreveu esta epístola por volta do ano 50 depois de Cristo. Portanto, não poderia ser o Tiago, irmão de João, que morreu bem antes, 15, 20 anos atrás, antes da escrita desta carta, provável escrita desta carta. Esse Tiago foi irmão, cresce, tenha sido o irmão de Jesus Cristo. Nós sabemos que Maria teve outros filhos, além de Jesus Cristo, entre eles Tiago. E nos evangelhos, a gente encontra uma passagem em que a gente percebe que esse Tiago não acreditava em Jesus como Salvador, não acreditava em Jesus como o Messias. Mas após a morte de Cristo, após a sua ressurreição, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, que Jesus apareceu a algumas pessoas. E entre elas apareceu a Tiago, seu irmão. E Tiago provavelmente se converteu após essa experiência com Jesus Cristo, Jesus aparecendo para ele após a ressurreição. Tiago, ele se refere a Jesus Cristo. Então, Tiago que escreveu essa carta, Tiago que na verdade se tornou um líder da igreja lá em Jerusalém. Quando houve o concílio da igreja em Jerusalém, em Atos 15, o parecer final daquele concílio foi de Tiago. Então foi esse Tiago que provavelmente escreveu esta carta. E ele se refere aqui, logo no início, como servo de Deus e de Jesus Cristo. Isso é interessante, né? Servo de Deus, ok, mas servo de Jesus Cristo também. Veja como a mente, o coração de Tiago se transformou após esse encontro salvador com Jesus Cristo, depois da sua ressurreição. Porque ele está chamando Jesus Cristo ele está se identificando diante de Jesus Cristo como seu servo. A palavra servo aqui é a palavra doulos,
palavra escravo. Tiago não se refere a Jesus Cristo como irmão. Ele diz, ó, eu sou, antes de ser irmão de Jesus, eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. Essa palavra, ela tem uma conotação pesada, né? Ser escravo de Jesus, ser escravo de Deus. Mas ela também é importante para identificar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados de Deus, mas fala também que nós somos servos, somos dulos, somos escravos de Deus, no sentido de que nós devemos ser submissos a Deus, submissos à sua palavra, à sua vontade, sermos obedientes. Agora, é interessante que essa obediência não é uma obediência forçada, é uma obediência voluntária, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Deus bom, Deus justo, que nos abençoa, que nos guarda, que cuida de nós. Por isso nós sabemos que sermos submissos a Ele e à sua vontade é o melhor para a nossa vida. Então é uma submissão, é uma servidão, é uma escravidão voluntária, porque nós sabemos o que Deus representa para nós. Tiago escreveu, diz o texto aqui, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Quando fala 12 tribos, é uma linguagem figurada em relação a Israel. Por quê? Porque Jacó teve 12 filhos, e por meio desses filhos, cada um deles foi chefe de uma tribo, e essas tribos formaram o Israel lá do Antigo Testamento. Quando Tiago diz que escreve as 12 tribos, ele está se referindo aos judeus. Todos os judeus? Não, certamente não. Pelo que ele fala aqui na carta, ele está se referindo aos judeus que se converteram a Cristo e que se encontravam na dispersão. O que é a dispersão? Os judeus, em função de perseguições, em função de serem marginalizados na sociedade, especialmente aqueles que se converteram a Cristo, eles foram espalhados para longe da Judéia, para longe da Palestina. Eles passaram a viver em outras regiões. É para esse público-alvo que esse é o público-alvo, na verdade, de Tiago. Judeus que estavam espalhados por outras regiões do mundo, que não na Judéia. Ele escreveu aos judeus cristãos que se encontravam na dispersão, estavam dispersos por outras regiões. E pelo teor aqui do primeiro capítulo, a gente percebe que essas pessoas estavam enfrentando provações. O tema hoje do nosso culto é provação. Você sabe o que são provações, o que é uma provação? Provações são sofrimentos. Esses judeus que se converteram a Cristo em função da perseguição, em função da marginalização social, estavam sofrendo. E Tiago então escreve, especialmente o primeiro capítulo, para ajudar esses irmãos que estavam enfrentando sofrimentos. E quando a gente para pensar nessa realidade, nós devemos considerar que todos nós passamos por provações. Todos nós passamos por sofrimentos. Eu ousaria dizer que no momento, provavelmente, e eu não sou profeta, desses profetas que a gente vê por aí, provavelmente todos nós estejamos sofrendo, aqui. Tem algum ponto na nossa vida que nos causa sofrimento, alguma angústia, alguma dor. Eu não sou profeta, não conheço seu coração, mas eu conheço o meu. Eu sofro. E todos vocês, eu tenho certeza, estão experimentando, em relação a alguma área de suas vidas, alguma provação, algum sofrimento. Sofrimentos fazem parte
da nossa vida e não são necessariamente sinal da condenação ou juízo da parte de Deus. É claro que quando nós tomamos decisões erradas, quando nós pecamos, vem o sofrimento, nós somos diretamente responsáveis por ele, mas não é desse tipo de sofrimento que Tiago vai falar aqui. Vai falar o sofrimento que nos alcança mesmo no dia a dia, porque nós somos imperfeitos e habitamos num mundo imperfeito. E Tiago vai trabalhar essa questão. E nós vamos ver que as provações, elas servem para tornar a nossa fé mais robusta, mais forte. São testes e são vindos da parte de Deus, guarde isso. Porque através das provações, Deus aperfeiçoa a nossa fé. E o que vem da parte de Deus é sempre bom. O próprio texto nos diz aqui no versículo 16 e 17, preste atenção, se você não está com a Bíblia, diz assim: não vos enganeis, capítulo 1, 16, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo presente, todo favor, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, nosso Deus é bom, o que Ele envia para nós, mesmo a aprovação, está ligado com o fato dele ser bom. Se a aprovação vem da parte de Deus, é porque é boa para nós. Mesmo que nós não entendamos isso quando a estamos enfrentando. E essa é uma coisa importante. Isso é uma coisa muito importante. A aprovação, ela nos faz ficar face a face conosco mesmos. A provação mostra quem nós somos. Porque uma coisa é o Ismael agindo e reagindo quando tudo está bem. Quando ele está numa bonança, as coisas estão calmas, está tudo pacificado, tudo tranquilo. Aí as pessoas me veem agindo, reagindo, né? Nas várias situações da vida. Nossa, que irmão espiritual, que bênção. Mas e quando vem a aprovação? E junto com ela a raiva, junto com ela a ira, ficamos irados. Por que eu estou passando por isso? Por que fulano, fica irado com a pessoa, por que fulano de tal faz isso comigo? Ficamos irados com Deus, porque Deus permite isso. E o texto ainda diz aqui, né, no contexto, que verso 19, todo homem, aliás, no verso 20 diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem é o Ismael? É aquele que reage tranquilamente quando as coisas estão bem? Ou é aquele que reage raivosamente, com ira, quando as coisas não estão bem? Se reagimos com ira, a palavra de Deus nos diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta nada ficarmos irados. E ele diz mais aqui no verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Na provação, teremos que exercitar a audição, falar menos e ouvir mais. Ouvir mais a voz de Deus, que fala através da sua palavra, da oração. Falar menos. Tiago diz que passar por provação é motivo de alegria. Veja o verso 2 aí. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Parece doideira, né? Sofrer e encarar como motivo de alegria. É porque a aprovação, ela gera em nós coisas que são importantes para nós vivermos.
Está aí no verso 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós precisamos de perseverança. Precisamos de paciência. E continua dizendo, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. O objetivo de Deus em relação à nossa vida é a perfeição. Mas nós somos imperfeitos. Por isso, até o final da vida, nós seremos imperfeitos, e até o final da vida, Deus continuará nos aperfeiçoando. Porque o objetivo é a perfeição. Após a morte, atingiremos essa perfeição. Mas, durante a vida, sempre aperfeiçoados na fé, sempre aperfeiçoados. E a aprovação tem esse propósito. Para quê? Para que sejamos íntegros. Olha o que diz o texto. Sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A necessidade de revelarmos integridade de vida. Às vezes nós somos tão incoerentes. Nós agimos de forma tão inconsistente. Parece que é um Ismael que age no trabalho, hoje outro que age na igreja, outro que age na família. Mas a integridade nos ajuda a harmonizar, a mostrar que nossa vida é insignificante mesmo diante do Senhor. E Ele, na verdade, é que a torna significante, né? Em função do seu amor por nós. Sem as provações, seríamos crianças imaturas, mimadas e inconstantes. As provações são como fogo, que purifica o metal e retira as suas impurezas. Por meio delas, Deus molda o caráter de Cristo em nós. Eis o motivo da provação ser algo relacionado à alegria. Nós precisamos ser transformados para refletirmos a imagem de Jesus Cristo. Agora, veja que Tiago reconhece que é difícil nós passarmos pela provação, pelo sofrimento. Se você pensar aqui comigo, se morre uma pessoa importante para você, claro que é difícil enfrentar isso. Se você é diagnosticado com uma doença grave ou terminal, enfrentar isso é muito complicado. Se você perde o emprego e a sua família precisa desse sustento, que provação! Seu filho está andando com más companhias e trilhando maus caminhos, que tristeza terrível, que sofrimento! Nós precisamos saber enfrentar a provação. E por isso Tiago escreve aqui no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, sabedoria para quê? Para enfrentar a tribulação, para enfrentar o sofrimento, a provação, peça a Deus. Se temos falta de sabedoria, e temos, quando vêm os problemas, qual que é a maneira de enfrentá-los? Vamos pedir sabedoria a Deus para enfrentar o problema. O texto diz que a todos Deus dá sabedoria liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Se você pedir sabedoria a Deus para enfrentar a provação, para não ser reprovado nessa provação, e nós vamos ver que a provação pode se tornar uma tentação que vai te destruir. Mas se você permanecer firme e for aprovado, para que isso aconteça, é necessário buscarmos a sabedoria do Senhor. Quando Salomão se tornou rei de Israel, Deus lhe apareceu em sonho e disse a ele: Salomão, pede o que quiseres e será feito, ser-lhe-á feito. Salomão pediu aquilo que nós sabemos, sabedoria a Deus, para governar Israel, para saber julgar entre o bem e o mal.
Salomão poderia pedir longevidade, viver muitos anos, como nós oramos, né? Salomão poderia pedir riquezas. Salomão poderia pedir a morte dos seus inimigos. Mas ele pediu: Deus, me dê sabedoria, porque a minha aprovação é saber governar este povo. E Deus lhe concedeu sabedoria, nós sabemos. Quando ele se afastou de Deus, ele perdeu a sabedoria. Mas Deus lhe deu sabedoria. E assim Ele faz conosco também, quando nós estamos passando por problemas. Não é? Por isso a palavra dele diz assim: peça com fé. Quando estiver passando problema, peça sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é igual à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja a figura que ele utiliza, né? A onda do mar. A onda segue o vento. Se o vento vai para noroeste, a onda vai para leste, a onda vai. Nossa vida não pode ser assim, inconstante. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, diz o texto aqui, não alcançará o favor do Senhor. Peça a Deus sabedoria quando você estiver enfrentando a dificuldade. Ele vai lhe conceder. Em seguida, Tiago vai nos mostrar que as provações, elas atingem provações, sofrimentos, né, como nós estamos conversando. Tiago ensina que as provações atingem pessoas, independentemente da sua situação financeira. A provação, ela atinge ricos e pobres, né? Aliás, provavelmente não haja algo que impacte mais a nossa fé do que uma provação que envolva a falta ou a abundância de dinheiro. Porque quando há falta de dinheiro, quando a provação está relacionada à falta de dinheiro, o que nós fazemos? Reclamamos. Agora, quando na provação há abundância de dinheiro, nós corremos o risco de confiar, de colocar a nossa segurança no dinheiro, nas riquezas e não no Senhor. Então, o dinheiro é algo que impacta a nossa fé e pode, na provação, nos fazer afastar de Deus. Por isso Tiago nos diz aqui, olha, se você for pobre, veja o verso 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aqui no meu texto está dignidade, talvez outros aí estejam de uma maneira diferente. Eu gosto dessa tradução, né? A pessoa pobre, glorie-se na sua dignidade. O que é uma pessoa que se considera, que está com a sua dignidade em dia, que se considera uma pessoa digna? É uma pessoa que consegue olhar nos olhos de qualquer um, sem se sentir superior ou inferior. Uma pessoa que tem dignidade, ela se respeita e respeita o outro. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, sendo rico, né, ele se fez pobre por amor de nós. Ele, sendo digno, ele se esvaziou da sua dignidade para nos conferir dignidade. Ele, pela sua pobreza, né, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Jesus, por meio do seu sacrifício, do seu amor por nós, ele nos tornou pessoas ricas espiritualmente. Jesus nos torna pessoas dignas. Se você for pobre, glorie-se na sua dignidade, na dignidade que o próprio Cristo lhe conferiu. E se você for rico, diz o texto aqui, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O rico, ele precisa ser humilde, porque a vida, o Tiago vai mostrar aqui, Pedro também fala sobre essa realidade, a vida é como a erva. A erva, ela nasce, dentro dela surge a flor,
ela abre, atinge o seu momento de formosura, mas depois vem o sol ardente e seca a erva, a formosura cai e ela morre. Assim é a nossa vida. Por isso nós não podemos confiar nos nossos recursos materiais. Essa é a advertência de Tiago aos ricos. Se você for rico, deve se humilhar diante de Deus, considerando a limitação e a brevidade da sua vida. Tiago nos ensina que ser rico ou pobre não é determinante ao enfrentarmos a provação, ao enfrentarmos o sofrimento. O que é determinante na provação é o relacionamento com Deus, para lidarmos com esta provação da maneira correta, sem sermos reprovados. Por falar em reprovação, a partir do verso 13, nós vamos pular o verso 12, a partir do verso 13, Tiago vai mostrar uma diferença entre provação e tentação. Muito importante compreendermos essa diferença. Verso 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte espiritual. Tiago vai mostrar a diferença entre provação e tentação. A provação vem de Deus. Deus usa a provação para nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, nos dar crescimento espiritual. Mas a tentação não vem de Deus. Porque a tentação, ela visa a nossa destruição, visa a nossa perdição. O resultado da tentação, se ela for concebida, gerar o pecado, e o pecado for consumado, o resultado da tentação é a morte, morte espiritual, distanciamento de Deus. O texto, ele enfatiza a fonte das nossas tentações. Não enfatiza todas as fontes de tentação, tá? Porque nós sabemos que Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele também é fonte de tentação. Ele tentou Jesus Cristo lá no deserto. Ele quis fazer Jesus Cristo cair. Mas Tiago está falando de uma fonte de tentação que é muito importante, porque ela tem a ver conosco. Não com alguém de fora, com algo de fora, tem a ver com algo de dentro do nosso coração, é o nosso desejo, é a nossa cobiça. E é importante considerar que nem todos os nossos desejos são ruins, nem todos os nossos desejos são maus. Se você deseja uma casa própria, isso é bom. Se você deseja um bom emprego, isso é bom. Se você deseja uma maior remuneração, isso é bom. Se você deseja sustentar o seu filho na faculdade, isso é bom. Agora existe aquele desejo que é pecaminoso. E até o desejo pecaminoso tem a ver com o desejo de possuirmos as coisas que os outros têm. E esse desejo pecaminoso está sempre relacionado a um outro elemento, que é a inveja. Mas veja, até coisas boas podem nos fazer cair em tentação. Por quê? Eu quero trabalhar... Só um instante. Eu quero trabalhar para adquirir a casa própria. Bom desejo, cobiça algo bom, só que só vê o trabalho na frente, não tem mais, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para vir na igreja. Aquilo que era para ser bom se tornou uma tentação na vida dessa pessoa, porque isso está afastando ela de Deus.
E para finalizar, algo muito interessante. A palavra, na língua original grega, para tentação, para provação e tentação é a mesma. É a mesma. É a palavra peirasmos. Como que eu sei na tradução se é para traduzir como provação ou como tentação? Vai depender do contexto. É a mesma palavra. A provação que vem de Deus e a tentação que vem dos nossos desejos ou do inimigo das nossas almas. É a mesma palavra. Sabe o que isso significa? Que a provação que vem de Deus, como já mencionamos, ela pode se tornar uma tentação, dependendo da maneira que nós lidamos com ela. Se nós não buscarmos a sabedoria do Senhor, para enfrentarmos a provação, para enfrentarmos o sofrimento, sabe o que vai acontecer? Nós podemos buscar consolo ou alívio em outros lugares, distantes do Senhor. Podemos buscar alívio na dependência química, podemos buscar alívio nos prazeres temporários desta vida. Cuidado, não seja seduzido pelo seu desejo, não permita que esse desejo seja concebido na forma de pecado dentro do seu coração, e esse pecado, uma vez consumado, gere a morte espiritual, a separação de Deus. É claro que essa não é uma situação definitiva, louvado seja Deus por isso. Se nós pecarmos, quando nós somos seduzidos pelo nosso desejo, caímos na tentação e nos afastamos de Deus, nós podemos buscar novamente o Senhor. E a graça dele nos ajudará a voltarmos à comunhão e a termos também forças para enfrentar muitas vezes as consequências do nosso pecado, porque às vezes há pecados que trazem consequências duras, né? Então, quando acontecer o pior, pode não ser definitivo, desde que busquemos a Deus e nos alinhemos novamente a Ele. Então, eu gostaria de terminar só reiterando aquilo que nós já dissemos ao longo da meditação. As provações, elas fazem parte da nossa vida até o final, visando sempre o nosso aperfeiçoamento para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Busque a sabedoria de Deus para enfrentar a provação. Busque. Ore. Peça a Deus sabedoria para enfrentar a provação. Medite nas Escrituras. Separe 10, 15 minutos do seu dia para meditar nas Escrituras. Não deixe de vir na igreja. Não deixe. Há situações que nos impedem, ok, eu entendo, também acontecem comigo. Mas não seja negligente. Não duvide do auxílio divino quando você pedir. Quando estiver enfrentando o sofrimento e você buscar o auxílio divino, não duvide. Deus ouvirá a sua oração. No momento da dificuldade, não importa se você tem dinheiro ou não. O que importará é o seu relacionamento com Deus. Não permita que o seu desejo o seduza no momento do sofrimento, porque nós já vimos, isso não será benéfico para nós. Tiago diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Olha o que diz o verso 18. Pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que as primícias da sua criação. Deus nos gerou segundo a palavra da verdade. Jesus Cristo disse, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Nós somos gerados na palavra de Cristo, na obra de Cristo. Nós temos os recursos em Cristo para lutar contra, ou lutar na provação, no sofrimento. E nós temos o próprio exemplo de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele enfrentou a provação, quando Jesus, ele enfrentou o sofrimento, especialmente antes de ir para a cruz, os evangelhos, eles narram para a gente, Jesus Cristo dizendo, eu estou profundamente triste. Esse sofrimento é pesado demais para mim. Além das dores físicas que Jesus experimentou na cruz, ele experimentaria a maior de todas as dores. Os nossos pecados foram lançados em Cristo lá na cruz. Ele experimentou a separação do Pai. Ele antecipou todo esse sofrimento. Lá no jardim do Getsemane, ele disse para os 3 discípulos mais íntimos dele, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai, orai comigo. E ele diz assim, a minha alma, ele diz na oração dele, né? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A nossa oração também no sofrimento é assim, Pai, se possível, passa isso de mim, mas não importa o que aconteça, ajuda-me a fazer a tua vontade. Eu termino com o verso 12, que diz assim, bem-aventurado, a palavra aqui é Macarius, significa abençoado. Abençoados, ou abençoado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Proposta de Deus na aprovação é que sejamos aprovados, busquemos a sabedoria dele para sermos aprovados e sermos ainda mais abençoados e recebermos a coroa da vida. Coroa da vida, poderia fazer um sermão só sobre essa expressão, mas interprete como vida abundante. O que Deus tem para nós é vida abundante. E às vezes, para experimentá-la, teremos que passar pela provação.